debate. Mais de 85% dos jovens brasileiros afirmam que a sua maior preocupação é em relação à educação e à qualidade do ensino. É o que aponta o estudo Juventude que conta, divulgado pelo IPEA no final de setembro. E eles estão certos. Em pleno século XXI, nós oferecemos um dos piores sistemas de ensino do mundo às crianças. Nas avaliações internacionais de educação, seja quanto ao desempenho dos alunos, seja sobre a valorização dos professores, a nossa classificação está entre as mais baixas. A educação de baixa qualidade é considerada a principal causa do alto grau de violência e do baixo IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. E desse ponto de vista, o ponto de vista do humano, é ainda mais cruel, porque significa não proporcionar a milhões de crianças e adolescentes a chance de maximizarem o seu potencial. Não investir em educação é submeter esses estudantes à marginalidade, ao subemprego e não dar chances de mobilidade profissional ou social. E aí, para onde vai a nossa educação? Quais as principais urgências? Como resolver a questão dos professores? E o que diz o novo Plano Nacional de Educação, que segue em tramitação no Senado? Para esta conversa, recebemos aqui no estúdio do Sala Debate Ana Helena Altenfelder, superintendente do CENPEC, o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, e o professor Heleno Araújo, que é secretário de Assuntos Educacionais do CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E pela internet, vamos contar também com a participação do professor Júlio Furtado, consultor em educação e reitor da UniAbel, o Centro Universitário de Belfor Roxo, aqui do Rio de Janeiro, e também com Sérgio Roberto Arruda, que é diretor regional do Senai de Santa Catarina. E você em casa, como sempre, pode participar através do Twitter ou do Facebook, nos perfis do Canal Futura. Envie já as suas perguntas e os seus comentários. Os endereços estão aí na sua tela. Boa noite, Ana Helena. Boa noite, professor Heleno. Eu queria começar perguntando para você, Heleno, qual é a situação atual das greves dos professores no país? A gente pode dar um panorama atual desses movimentos? Sim, boa noite a todos. De fato, a situação está forte, né, e diversa na questão da greve em todo o país nesses últimos anos, por falta de um processo de negociação que venha atender aquilo que a categoria está reivindicando. Nós conseguimos, na nossa luta, alcançar aí em 2008 a lei do piso salarial profissional nacional do magistério, e acreditamos que a lei, da forma como foi aprovada e sancionada pelo presidente Lula na época, além de estabelecer o piso, apontava a necessidade de uma reformulação e criação de plano de cargos e carreira nos estados, municípios e também na parte da educação básica vinculada à União. Isso criou uma expectativa muito grande para a categoria, porque você tinha uma referência de piso a ser estabelecido num país que paga muito ruim aos seus professores, e criou a perspectiva de, na reformulação do plano de cargos e carreira, você valorizar a perspectiva do curso de licenciatura, né, do pós-graduação. E isso, desde 2008, está acontecendo um processo inverso. Você temos dificuldade em que os estados e municípios possam aplicar o piso da forma como foi aprovado, como vencimento base inicial da carreira do professor, e onde se aplica esse piso, se faz um processo de reformulação de plano que provoca achatamento da carreira, trazendo prejuízos e desmotivando a categoria. Isso num espaço onde não se tem uma negociação, o que leva, consequentemente, a um processo de greve, porque você não tem o interlocutor para discutir e criar e pensar as alternativas. A categoria, o sindicato, entrega pauta de reivindicações. Geralmente estabelecemos aí de 45 a 60 dias para um processo de negociação, e os poderes públicos não dão resposta a essa pauta de reivindicação. Então nós insistimos nessa intervenção e não tem resposta. E, geralmente, a boa parte dessas greves acontece por falta de resposta à pauta de reivindicações. Quando vai na parte de conteúdo, é na forma como está colocado, ou seja, não há o diálogo, há uma imposição na proposta colocada pelo Poder Executivo, e nessa imposição cria o conflito, cria impasse, porque você não tem ambiente para discutir e construir, né, de forma negociada. Uhum. Agora, Ana Helena, qual a sua opinião, então, em relação a essas reivindicações? A gente tem aí, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, 2 meses de paralisação. A gente tem... Como é que a gente pode aliar, por exemplo, a situação dos professores com a necessidade dos alunos, né, que estão aí 2 meses sem aulas? É possível repor, por exemplo, essas aulas no início do ano que vem? Como é que você vê essa situação?
Eu penso que a valorização do professor e da carreira docente é fundamental se nós queremos pensar numa educação de qualidade para o país. Não existe uma educação de qualidade sem um professor que tenha uma carreira digna, e carreira digna e valorização da profissão não significa só salário, significa também salário, mas significa condição de trabalho, significa condições de formação tanto inicial quanto continuada, significa apoio para o seu trabalho. Então, é fundamental que o professor tenha essa valorização. Sem dúvida nenhuma, a falta da aula, ela prejudica o processo de aprendizagem do aluno. Porém, também um professor desmotivado, um professor que não tenha condições de trabalho, também prejudica o processo de aprendizagem do aluno. Então, é um grande desafio pensar, não é? Como é que a gente concilia esse direito dos professores, né, de reivindicar por melhores condições e o direito dos alunos de aprender. Eu acho que a gente não pode pensar em separadamente do direito do professor com o direito do aluno, né? Nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, os adultos têm o direito de aprender. E para que eles aprendam, os professores precisam efetivamente ter boas condições de trabalho. Bom, nas últimas décadas, o Brasil fez importantes avanços na educação. A partir dos anos 90, começou um processo de inclusão educacional com a universalização do acesso à educação básica e a elevação da escolaridade média e a expansão do acesso à universidade. Mesmo assim, pela sua complexidade, há uma necessidade urgente de acelerar esse processo, porque os avanços ainda são muito tímidos diante da pressa que o Brasil tem. Veja só na matéria. Dados da PNAD 2012, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada no último dia 27, mostram que a taxa de analfabetismo no Brasil parou de cair. Em 2011, os analfabetos com mais de 15 anos representavam 8,6% e em 2012 a taxa chegou a 8,7%. Mas a mesma pesquisa mostra que a escolaridade ligada à força de trabalho passou de uma média de 6 anos de estudos em 1992 para quase 9 anos em 2012, o que é positivo. Mas se pensarmos no acesso à educação superior, apenas 1 em cada 5 jovens brasileiros chega à universidade. Em relação ao Produto Interno Bruto, o padrão internacional de investimento na educação é de 7%. Hoje estamos com apenas 5,65% do PIB destinado à educação. O Brasil está há quase 2 anos sem um Plano Nacional de Educação. O PNE, que deveria ter entrado em vigor em 2011, ainda está em tramitação na Comissão de Educação do Senado. O plano traz uma série de obrigações para alcançarmos até 2020, entre elas o oferecimento de educação em tempo integral, metas que podemos atingir a partir de boas notícias, como a aprovação do projeto de lei que destina 75% dos royalties do petróleo para a educação. Entre as questões centrais do PNE, também estão metas de valorização dos profissionais da educação. A crise na educação se traduz nas greves espalhadas por todo o país. No Rio, os professores do município e do estado seguem em greve há quase 2 meses. Durante as manifestações, gritam por melhores condições de trabalho e respeito profissional. E chegaram até ter que enfrentar a truculência policial. Entre as reivindicações, um plano de carreira justo e que estimule o profissional de educação a crescer e se qualificar, o que é uma demanda nacional da classe. Enquanto isso, dados do Censo do Ensino Superior 2012 mostram que a carreira de professor não tem atraído os estudantes. As matrículas na área aumentaram apenas 0,8% entre 2011 e 2012. Como a gente viu na matéria, né, Helena, a gente tem um Plano Nacional de Educação que está parado há 2 anos, ele está tramitando no Senado. Como é que você avalia o PNE? Que pontos você pode destacar desse plano? Olha, o PNE traz avanços muito importantes, né? Eu acho que um avanço importante é o aumento da escolaridade, tanto no ponto de vista do caminho da educação integral, né? Ele aponta para a necessidade de educação integral, para o direito à educação integral, como também pelo aumento dos anos de escolaridade, né? Acho que a reportagem traz um assunto interessante, que historicamente é novo no Brasil o acesso à escola, né? Se nós pegarmos os nossos jovens que estão hoje no ensino médio, uma grande porcentagem deles
eu não tenho o número exato de cabeça, mas aproximadamente mais de 70% deles é a primeira geração da família que chega ao ensino médio. Então, assim, no que pese todos os desafios e as dificuldades que nós temos na educação no país, nós não podemos esquecer os avanços que nós vivemos. Esses avanços precisam ser comemorados. Então, acho que este é um avanço importante no PNE, o aumento da escolaridade, o aumento dos anos da escolaridade, um esforço para incluir os nossos jovens na universidade. E um outro ponto importante que eu acho, a valorização do professor, ela está apontada no PNE, é um avanço também. E a garantia da aprendizagem, a preocupação com a garantia da aprendizagem, né? Nós já incluímos as nossas crianças na escola, nós estamos caminhando na universalização, o grande desafio agora é garantir que eles realmente aprendam, e o PNE aponta para isso. A gente já vai voltar aqui para o estúdio, mas eu queria convidar o professor Júlio Furtado, que é consultor em educação e reitor da UniAB, o Centro Universitário de Belford Roxo, para conversar com a gente agora pela internet. Boa noite, professor Júlio, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Boa noite a todos aí no estúdio. Obrigada por participar do debate de hoje aqui do canal. Professor, o que o senhor pensa sobre a greve dos professores? O que você poderia dizer, por exemplo, para quem tanto está em casa sofrendo com a greve, sejam os pais, sejam as crianças e até os próprios professores, né, que entendem que são necessárias mudanças para a gente melhorar a qualidade da educação no Brasil? Bom, eu acho que a greve, especificamente aqui no Rio de Janeiro, ela chegou num momento de impasse muito grande, né? Porque nós entendemos o movimento grevista como uma possibilidade última, né, no processo de negociação. E eu acho que, para que os professores sejam realmente ouvidos, a greve ela é até mesmo necessária, né, para a formação aí da opinião pública. Mas o que a gente assiste hoje é um processo muito perigoso, porque, na verdade, a possibilidade de manipulação é muito grande, né? Então, os professores aqui do Rio, eles se encontram exatamente nesse ponto, né, de talvez dosar o processo da greve com esse processo da negociação. É verdade que essa negociação fora da linguagem da greve, ela é uma negociação muito difícil, né? Ou seja, a gente observa aí o não cumprimento dos prazos, realmente as tentativas de pautas de negociação que são ignoradas e muito em função de influências político-partidárias, muitas vezes. Mas eu acho que a greve dos professores aqui no Rio, ela está num momento crucial. Num momento crucial para lidar exatamente com essa sua fragilidade, né? Primeiro, em função da manipulação da opinião pública, eu acho que esse momento é um momento muito sério nesse sentido, né? Especificamente, o plano de carreira aprovado é um plano de carreira que sabemos, né, abrange 7% dos professores hoje, né? Ele não cumpre a função de um plano de carreira, que é garantir uma remuneração e um futuro de remuneração para todos os integrantes da classe, né? E por causa do processo que vem acontecendo, a questão do apoio popular entra num momento muito crítico, né? Levando até o desgaste da estratégia. Isso tem a ver por causa da união da categoria, que a gente sabe que é também complicado de se obter. Então, eu acho que a greve é um instrumento válido, sim, né? É um instrumento válido para se ter voz mais alta, é um instrumento válido para se ter uma discussão mais levada a sério, mas ela pode ser um instrumento muito perigoso na medida em que esse imaginário social ainda é muito dominado pelos meios de comunicação de massa, e o processo de manipulação é um processo muito perigoso. Eu acho que os professores do Rio estão num momento muito importante desse seu movimento, e que é preciso agora começar a fazer o exercício da dosagem mesmo, para que o diálogo possa ser restabelecido, né? Talvez utilizar essa pressão para o restabelecimento do diálogo. Professor Júlio, eu vou pedir para o senhor continuar conectado com a gente. Eu queria dar a palavra agora para o Heleno. Heleno, é possível essa conciliação, conciliar o movimento dos professores com as aulas, como o professor Júlio sugeriu? Sim,
A greve, né, que quando acontece, ela chama a atenção e traz todo um processo de pensar nos prejuízos que causa a todos nesse dia a dia. Mas a própria matéria mostrou que o prejuízo no processo da educação ele é permanente. Você tem, nesses últimos anos, o aumento do tempo de anos de estudos, mas muitos acontecendo por falta de aprovação automática, né, você dando possibilidade de aumentar. Quando vai na relação de próprio emprego, né, quanto mais anos de estudo, você tem um alto índice de desemprego nesse processo. A matéria aponta, e nós afirmamos isso, né, que a questão não é só o salário, você tem que ter as condições de trabalho para que no dia a dia possa atuar de forma correta. E a forma como os governos tratam esse processo da negociação, do diálogo, é complicado. Você foi colocado aqui para o Rio de Janeiro que era necessário, o sindicato estava disposto a negociar. Mas com o projeto tramitando na Câmara não é possível. Você, além do Poder Executivo enviar o projeto, ainda envia com um regime de urgência. Então deixa na pressão, né, do processo de negociação que é difícil. E a exigência do sindicato era retira o projeto e vamos negociar e vamos conversar. Até porque para discutir uma política perversa que o Rio de Janeiro está aplicando e vários estados também, que é essa bonificação. O processo de bônus, você paga baixos salários, um plano de casa e carreira que não alcança o conjunto da categoria e promove achatamento salarial, e para compensar isso faz um processo de bonificação. Vamos dar bônus se melhorar o rendimento, né, para fazer uma compensação desses baixos salários. É isso que a categoria não aceita de forma nenhuma, né, e é legítimo processo de luta, de organização para tentar evitar políticas desse tipo. Eu queria aproveitar esse gancho, Ana Helena, antes de você comentar, para a gente mostrar, a gente preparou uma arte que mostra exatamente como anda a chamada Lei do Piso, né? Ela está vigente há 5 anos e não trata apenas dos salários dos professores, ela inclui outros direitos. Vamos mostrar agora um levantamento recente, publicado no jornal Folha de São Paulo, sobre as capitais brasileiras que não cumprem essa lei, a Lei do Piso. Ó, como a gente vê aí, as capitais brasileiras que não seguem a Lei do Piso, por exemplo, Macapá não paga o valor mínimo de R$ 1.567. O valor pago em Macapá é de R$ 1.345 mensais, R$ 222 a menos em relação ao piso. Outras 11 capitais brasileiras não oferecem aos professores da rede pública o tempo livre de 1/3 do período de trabalho fora das aulas. Por exemplo, são elas Belém, Campo Grande, Cuiabá, Florianópolis, Maceió, Manaus, Natal, Recife, Salvador, São Paulo e Vitória. Ana Helena, essa é uma situação complicada, né? Como é que você pode avaliar esse não cumprimento de uma lei, né? Eu acho que o não cumprimento da lei mostra que, embora o discurso seja que a educação é uma prioridade no país, de fato ela não é, na verdade. É muito preocupante este não cumprimento com a lei e esse desrespeito ao direito dos professores e ao direito dos alunos de terem professores bem remunerados e com condição de trabalho. Que, como você dizia, uma coisa está ligada à outra, absolutamente né? atrelada na outra, né? Uma das questões apontadas é o tempo de preparo da aula do professor, que é um tempo necessário, né? Atividade docente, ela é uma atividade de fazer e de saber, de reflexão. Ela envolve a ação e a reflexão. Então, esse tempo de preparo das aulas, ela é um tempo de reflexão que vai subsidiar a prática. Ela vai dar condições que o professor possa ensinar mais e melhor seus alunos. É um instrumento de trabalho, não é um privilégio para o professor. Ela é uma necessidade para que a gente garanta a aprendizagem dos meninos e das meninas. E essa foi uma conquista que está sendo combatida desde o princípio pelos governadores, né? Por que é tão difícil cumprir? Por que os municípios não conseguem aplicar corretamente essa lei, Helena? Falta de transparência na utilização dos recursos públicos e de deixar claro para a população exatamente qual o quantitativo de profissionais que ele tem, qual a folha. Se pegar a lei do piso, ela define um valor que não foi bem aplicado porque o MEC atrapalhou na sua interpretação, a hora atividades para definir o tempo de preparação, e que foi combatida no Supremo Tribunal Federal logo no início por 5 governadores, depois mais 6 governadores, e agora estão se juntando para tentar alterar de novo a própria lei, o que traz um prejuízo enorme, porque fica um discurso de valorizar a educação, de valorizar os profissionais, na verdade combatendo aquele instrumento que era importante para o processo, né, da sua aplicação. No próprio conjunto da lei, nós definimos que o Estado e o município que não puder pagar o piso, né, terá que provar. Então, provar significa essa falta de controle e transparência. Ele vai ter que mostrar a folha de salário que tem, os recursos recebidos 25% e verificar se pode, de fato,
não pagar o piso. E para isso tem que passar isso para o Ministério da Educação, que os técnicos vão ter que verificar esse processo. Então essa falta de transparência, porque uma folha que muitas vezes é inchada com trabalhadores que não são da educação, não estão lá e estão utilizando o pagamento dessa folha. Por isso, não tendo essa transparência, não se faz o pedido de complementação do piso. E aí, simplesmente, isso não vou cumprir porque não tem recurso, né, e não mostra porque não tem recursos. Eu queria chamar de novo o professor Júlio. Professor, o senhor acompanhou aí os nossos dados. Na sua opinião, por que é tão difícil, então, cumprir essa lei? E os municípios que alegam que não tem verba, o que eles podem fazer? Qual seria uma saída, na sua opinião? Bom, é fato que alguns municípios realmente, para acompanhar o que está escrito, né, no artigo 5º da Lei 11.738, eles muitas vezes têm que fazer um malabarismo grande com seus orçamentos, isso já está altamente provado. Concordo que vai ser necessária uma reestruturação, talvez, desse artigo 5º, levando em consideração que esse salário ele não pode crescer na mesma proporção que aumentam os fundos de manutenção e desenvolvimento da educação básica, né, o Fundeb. Existe já uma proposta da Undime nesse sentido, para se tentar chegar a um equilíbrio, que é ser considerado a inflação mais 50% desse reajuste, para poder viabilizar um pouco esse fundo de caixa dos municípios, porque se continuar da forma que está, né, essa elevação, ela vai trazer cada vez mais impossibilidades de pagamento para muitos municípios, em especial os municípios menores, né? E há ainda a discussão dos repasses das verbas federais e estaduais ou seja, de alguma forma não avança. Agora a questão agora do pré-sal, talvez a gente possa dar um salto importante nesse sentido. Agora, garantir os salários iniciais mais elevados, né, e uma carreira mais atrativa para os professores, com toda certeza é o maior desafio imposto aos gestores municipais e aos sindicatos nesse momento, né, da história da educação brasileira. Tornar a carreira mais atrativa é urgente, porque a gente já está observando em algumas regiões brasileiras um apagão, né, na disponibilidade de professores no mercado, e é preciso que a ação não seja imediatista, é preciso que essa ação garanta uma reedição da profissão de professores, né, e eles precisam, para que eles possam ter planos de carreira justos, é preciso que essa parte tributária, essa parte orçamentária seja definitivamente rediscutida. E eu concordo que uma coisa é fazer leis, né, uma coisa é lançar processos, né, oficiais, outra coisa é planejar para que esses processos de fato aconteçam. Infelizmente, a gente, no Brasil, amarga um pouco essa característica de sermos fazedores de leis, sem muito planejamento, sem muita investigação de viabilidade de algumas leis, né? E com isso a gente vai amargando leis que não são cumpridas. E nesse sentido, eu acho que a mobilização precisa ser para viabilizar esse processo, né? Eu acho que o poder municipal precisa se unir para isso. Afinal de contas, foi colocado tudo muito no colo do poder municipal e o poder municipal assiste muitas vezes a isso de camarote, sem a mobilização necessária para que a gente possa promover uma mudança nesse sentido. A gente já está falando de mobilização nacional, porque todos os municípios passam por esse processo de descompasso. Professor Júlio, eu queria agradecer a sua participação no Sala Debate de hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Como o professor colocou, Heleno, e como a gente viu no nosso VT também, a profissão de educador, de professor no Brasil, ela está sendo desvalorizada e cada vez menos jovens procuram a profissão na área da educação, né? Procuram um futuro como professores. Exato. Como tornar essa profissão mais atrativa? O professor lembrou bem, né? Na educação, você também, como outras áreas, tem que planejar as ações, não pode ser nada imediato. Então nós estamos com um Plano Nacional de Educação que está tramitando no Congresso Nacional, cuja sua meta 17 fala de, nos próximos anos, equiparar o salário médio do professor a outros profissionais com a mesma formação, que hoje nós recebemos apenas 60% dessa média salarial. E, contra isso, tem a atuação de governadores que querem a aprovação de um projeto de lei que está no Congresso Nacional,
onde o reajuste do piso fica apenas pelo INPC, apenas pela inflação. Então não dá para você casar uma coisa com a outra. Se você faz um planejamento de alcançar, de ampliar essa média nos próximos 10 anos, você tem que garantir um processo de reajuste salarial que seja diferenciado de outras categorias, que tenha a inflação, mas também ganho real sobre esse piso, para poder você alcançar essa média estabelecida no plano. Então esse é um elemento colocado, já que um plano com 20 metas, dentro das 20 metas, 4 são destinadas à questão da valorização profissional, 2 tratando da formação, 1 tratando do piso, outra tratando da carreira. Então, esse planejamento que precisa o país fazer, pensar e colocar em prática. O Plano Nacional passado, de 2001 a 2010, não foi colocado em prática porque a parte do financiamento sofreu o veto do presidente para chegar a 7%, né, que é essa média mundial, foi veto nesse processo e não teve desdobramento